Bem, meninas, tô passando aqui pra dar uma atualizada no meu canal. Eu vi que várias pessoas assistiram os meus vídeos, foram pouquinhos, tem 3 vídeos no canal. Esses vídeos eles contam quando eu engravidei, fala de um sangramento que eu tive em seguida, e o terceiro vídeo fala da segunda perda que eu tive. Então, eu dei uma parada, né? Então eu fiz esses 3 vídeos. Na verdade, eu sempre quis fazer vídeo para falar coisa boa, para falar da gestação, para falar da experiência que eu estava vivendo. Mas isso não foi possível, então eu tô passando aqui hoje só para contar para vocês o que eu tô fazendo de diferente. Então, nós estamos hoje é dia 3 de junho, então foi em março, né? Janeiro, fevereiro, março, dia 14 de março que eu tive essa segunda perda. Então, o meu organismo, eu sei que tá começando a voltar, né, ao normal. Eu passei semana passada numa médica, assim, muito boa, que eu já tinha começado um tratamento com ela, já estava fazendo um acompanhamento com ela. Então, assim, eu tinha dito no outro vídeo que eu queria fazer aquele exame de cross-match, que foi até... eu tinha pesquisado na internet, então abortos de repetição tem muitas mulheres que fazem esse exame. Esse exame, ele testa, de uma certa forma, a compatibilidade, né? Então, às vezes, a mulher, ela é como se ela não fosse compatível com o marido. Na gestação, é como se o organismo dela não reconhecesse o bebê e por isso ocorrem os abortos. E aí, eu fiz esse exame, né? Consegui convencer o meu marido, ele um pouco descrente, por ser um exame que até então não existe não existe um consenso, né, na medicina que fala desse exame, então ele ficou um pouco relutante, né? Apesar de ter visto o vídeo de tentantes que conseguiram depois de alguns abortos, que a gravidez acabou evoluindo. Então, fizemos o exame e não podia ser diferente, o resultado do cross-match deu negativo. Isso significa, um cross-match negativo não é um resultado que a gente queira, né? Não é um resultado bom. Significa que o meu corpo não reconhece as células de uma forma grosseira. É como se o meu corpo realmente não reconhecesse o bebê e aí expulsasse. Pelo menos foi isso que a médica me explicou. Então, eu fiz esse exame, fui na clínica e não precisa pedir do médico, é só você chegar na clínica e você faz esse exame e o resultado sai 2 dias depois. Quando eu vi aquele resultado de negativo, eu confesso que eu fiquei um pouco triste, porque se aquele exame fosse... ele sendo negativo, isso significa que eu preciso fazer o tratamento, que seria as vacinas do meu marido. Porém, eu passei na minha médica e ela disse pra mim assim, olha, Simone, não existe um consenso. Ela até conhece esse médico responsável, né? Eu não quero falar o nome pra não é o caso. Mas assim, é um dos bambambãs em relação à fertilidade. Ele é um das referências desse cross-match, né? Ele é um das referências. Ele é um dos que, vamos dizer assim, um dos idealizadores. Então, ela disse assim pra mim, olha, não existe um consenso que diga que isso vai dar certo. Tem históricos de mulheres que já fizeram e que a gravidez fluiu normalmente, como teve históricos de pacientes minhas que eu indiquei, lamentavelmente, que hoje em dia ela não indica, e que não conseguiram engravidar. E teve situações de que a mulher, mesmo depois de ganhar o neném, ter tido aborto, não dava o resultado de positivo. Então, se você for ver na internet, existem muitos casos de cross-match que continuam dando negativo. Então, eu vi até uma pergunta de uma mulher que dizia assim, será que todas nós somos incompatíveis com o nosso marido? Enfim, por conta disso, é um tratamento caro, para, né, não ter nenhuma garantia.
pesquisando ainda, né, pesquisando, eu vi que em outros países já não se faz mais essas vacinas, porque essa vacina é assim, você retira o sangue do teu esposo, antes é feito todo um cuidado, né, tem a pesquisa de sorologias, enfim. Então, do sangue do marido é retirado os linfócitos. Esses linfócitos, eles são aplicados, no caso seria aplicado em mim, de forma subcutânea, por via, né, subcutânea, e aí precisariam de 3 vacinas. Então, o que ela me disse? Vamos pesquisar outras coisas. Então, eu vou fazer agora, quer dizer, ela me pediu o exame de cariótipo com banda G. Esse cariótipo vai pesquisar tanto em mim quanto nele algum tipo de síndrome que possa, né, ter causado esses abortos, algum tipo de inviabilidade, né, que tenha possibilitado esses abortos. E pediu um outro exame, espermograma, para o meu marido, que ele já tinha feito um espermograma e esse exame tinha vindo absolutamente normal, tudo ok. E ela disse que existe um laboratório aqui em São Paulo que faz essa pesquisa desses faz esse espermograma de uma forma mais detalhada, eles são mais minuciosos, que vão além do que preconiza o Ministério da Saúde. Então, em mãos, com esses resultados em mãos, a gente vai dar continuidade a essas pesquisas, antes de me liberar para tentar de novo. Eu nunca tive dificuldade para engravidar. O meu maior problema realmente foi a questão de manutenção, né, dessas gestações. E então os 2 abortos que eu tive foram muito precocemente, né? Os 2 antes do primeiro trimestre. E vou dizer uma coisa para vocês: essa vacina seria bacana porque trabalharia o lado do emocional, né? E eu acho que é bem onde ela age, porque você acaba depositando uma espécie de confiança maior, né? É como se isso fosse ajudar no emocional. Você iria acreditar que aquilo que você estava fazendo, que você está fazendo, no caso as vacinas, vai te ajudar bastante. Mas eu realmente estou um pouco descrente disso. Vou fazer esses outros exames que ela pediu. E, enfim, a princípio, não vou dizer que nunca, mas a princípio não vai ser a nossa primeira alternativa. Uma pergunta que eu queria fazer para alguém que está me assistindo, que já tenha feito esse crossmatch, qual que foi a experiência? Você fez as vacinas e conseguiu engravidar? Ou você também não tomou e conseguiu engravidar e a gravidez transcorreu naturalmente? Então, essa realmente é uma pergunta. Eu já achei bastante depoimento na internet, mas se alguém estiver assistindo e tiver tido essa experiência e puder compartilhar. E é isso. Eu tô super tranquila, graças a Deus. Não tô aflita. É claro, né? Eu tô me prevenindo. Não quero... Quero me cercar, né, de todas as formas possíveis, dentro do que for possível, realmente dentro do que for possível, para evitar, né, outras situações como essas. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já até disse em outros momentos: você querer engravidar e não conseguir é frustrante. Mas você conseguir engravidar e você perder é pior ainda. Então, assim, eu já vivi essas 2 situações. Então, quando eu parei de tomar anticoncepcional, foram quase 10 meses de tentativa, não chegou a 1 ano até eu conseguir o primeiro positivo. E eu achava que quando você tenta engravidar e você não consegue, a frustração deveria ser maior do que o contrário. Eu vi que não. Se você realmente tenta engravidar e não consegue, você não vai sentir essa sensação absurda de medo. Porque eu me lembro que quando eu engravidei, eu jamais imaginei que podia dar alguma coisa errada. E eu vi que as coisas não são assim. Continuo acreditando muito em Deus, né? Eu sei que é tudo no momento dele. Então, eu me coloquei totalmente...
enfim, submissa à vontade dele. Então, o que tiver que ser, vai ser. E eu tô tranquila dentro desse pensamento. Então é isso, eu espero que... obrigada a quem assistiu, né, os meus vídeos, obrigada por terem se inscrito, né, porque o meu canal é novinho, mas eu espero que isso traga de alguma forma alguma coisa positiva, certo? As coisas que eu forem, as novas experiências, as novas coisas que forem acontecendo, eu venho aos poucos para continuar passando, né? Então é isso, tenham uma ótima semana, né? Fim de semana, que amanhã é feriado. E fiquem com Deus, não desistam do sonho, ok? Um beijo.